Sabe quando você assiste um filme e aí você pensa, ainda bem que isso é só ficção? Bem, talvez não seja. Hoje você vai conhecer os serial killers mais icônicos dos filmes de terror. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e seja bem-vindo ao Cadáver Frio. Ed Gein, o assassino de Plainfield. Ele foi um dos assassinos mais macabros da história dos Estados Unidos. Ele vivia em uma fazenda isolada em Wisconsin nos anos 50. Aí um belo dia a polícia invadiu a casa dele e o que encontraram lá parecia um verdadeiro cenário de filme de terror. Eles viram tigelas feitas com crânios humanos, cadeiras revestidas com pele de pessoa, máscaras faciais, além de cintos feitos com o bico do peito e ossos usados como utensílio. É uma lista extensa das horroridades que esse cara fazia a princípio, né? Sim, é real e é extremamente perturbador. Só foi comprovado que ele matou apenas 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram mulheres em questões. Mas ele confessou que eles enterravam, ou seja, ele roubava cadáveres dos cemitérios, de cemitérios da região, para criar esses artefatos. Ele serviu de inspirações para personagens como Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, né? Porque eu não sei se você lembra, além de ele ter uma coleção bizarra parecida com a desse cara, ele também usava uma máscara feito de pele humana, né? E lembra do Norman Bates de Psicose? A relação que ele tinha com a mãe dele era meio que uma obsessão, né? Era bizarra. Tipo, o plot twist do final do filme é basicamente por conta disso, né? Por conta dessa relação que o Norman Bates tinha com a própria mãe. Esse cara, o Ed, também tinha essa relação com ela. Além disso, o Buffalo Bill, que era um dos vilões de O Silêncio dos Inocentes. Não sei se você lembra desse personagem. Ele tinha uma questão lá, se eu não tô enganada, ele tinha uma questão com a própria sexualidade dele. E ele queria usar a pele das mulheres na própria cara dele. E o Buffalo Bill era o antagonista lá da história principal. Só que ele ficou meio de escanteio, porque ao longo do filme, eu mesma assistindo, eu só queria saber do Hannibal. A história dele ganhou diversas sequências depois disso. Basicamente, o Ed foi o pai dos assassinos do cinema. Está gostando do conteúdo? Deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos bizarros como esse. Ted Bundy, o homem mais encantador do mundo. Ted Bundy foi um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos, e não só pelos crimes que ele praticou, mas pela forma como ele se apresentava. Abordava as vítimas de forma educada, ele era uma pessoa de boa aparência, que as garotas consideravam bonito na época, ele era bem articulado e tal. Tipo, ele parecia um cara normal, sabe? Um cara que qualquer garota daquela época poderia gostar. Mas por trás desse rosto simpático se escondia um monstro. O Bundy matou mais de 30 mulheres e ele usava esse charme, manipulação e até a aparência dele, né, como eu já falei, para atrair as vítimas. Além dos filmes inspirados diretamente na história do Ted Bundy, além disso, eu acredito fortemente que Psicopata Americano, American Psycho, o personagem Patrick tem influência do perfil atraente assassino, sabe? Que nem essa coisa que o Ted tinha. E a série You, o pôster aqui da Netflix, também bebeu dessa fonte, né? Tipo, é um stalker, mas ele é bonito, aí ele faz as garotas se apaixonarem e tudo mais. John Wayne Gacy. Se você tem medo de palhaços, provavelmente é culpa desse cara. John Wayne Gacy era conhecido por se vestir de palhaços e ser animador de festas de criança. Sim, ele era animador de festas de infantis. E também um serial killer brutal. John matou pelo menos 33 meninos e escondeu os corpos no próprio porão da sua casa. Em It, a coisa, Pennywise tem uma construção estética e psicológica com base no medo do palhaço, né? O Pennywise, ele é uma criatura meio sobrenatural que se transforma no pior medo da pessoa. Só que por conta dessa estética do palhaço, o filme, a história ficou mais conhecido como o It sendo o palhaço e tal, né? Esse medo de palhaço, o John ajudou a criar. Você lembra daquela época, anos atrás, que vivia circulando na internet vídeo de um monte de palhaço que vivia nas ruas aí, que atacava as pessoas? Mas eu lembro de assistir esses vídeos e ficar com muito medo. A perigosa brincadeira dos palhaços do mal. Vídeos com personagem de circo no papel de vilão tomaram conta da internet, no Brasil e no mundo.
O que parecia só uma pegadinha virou assunto sério, virou até caso de polícia. Pessoas que fogem em verdadeiro pânico. Em Terrify, Arte também segue essa ideia de palhaço sádico. Richard Ramirez, o Night Stalker. Aí, cara, você veio com quem? Satanás. O ceifador noturno matava à noite e ele deixava mensagens satânicas e era obcecado por rock, violências e cultos. Apesar de não ter um personagem direto que foi inspirado no seu estilo, ele influenciou vários vilões do gênero slasher, como Ghostface, filme Pânico, e Michael Myers, do filme Halloween. Porém, ele aparece em American Horror Story. Se eu não me engano, ele apareceu lá 2 vezes, que foi na temporada de 1984 e na do Hotel, que é a 5ª. Eu vi a 5ª temporada, que chegou na 6ª. A 6ª é muito chata. O Richard Ramirez também apareceu num novo filme que foi pra fechar a trilogia. Primeiro eles lançaram X, a Marca da Morte, depois Pearl e depois Maxine. Então, nesse filme específico, que na minha opinião foi um dos piores entre os outros, eu não gostei tanto. A história ele implica fortemente que o Night Stalker é responsável pelos assassinatos. Eles mostram manchetes de jornal que menciona o nome dele, de Richard Ramirez, nas manchetes. I was born with the devil in me. E o 5º e último da nossa lista, H.H. Holmes. Imagina um hotel onde cada quarto foi construído para literalmente te matar. Essa era a realidade do Castelo dos Horrores, construído por H.H. Holmes em Chicago, no final do século XIX. O cara era tão obcecado por matar que ele projetou corredores sem saída, portas com armadilhas e quartos com gás tóxico. Acredita-se que ele tenha matado cerca de pelo menos 200 pessoas. Embora o número oficial seja bem menor. Essa ideia de um lugar feito para torturar outras pessoas inspirou filmes como Jogos Mortais e O Albergue, onde as vítimas são colocadas em armadilhas letais criadas especialmente para matar de forma criativa e dolorosa. E aí, depois disso tudo que eu te contei, você vai conseguir dormir hoje? O mais assustador é saber que muita coisa ali veio da vida real. É inimaginável o quão perturbador as pessoas podem ser. Comenta aqui embaixo qual o seu filme de terror favorito. Qual é o seu filme de terror preferido? Enfim, te vejo no próximo vídeo. Clica aqui. Tchau.